Gente, que bom. eu já acompanhava as tuas pregações, os teus posts, só que eu nunca tinha visto, eu vou ser sincero, o teu testemunho. Eu não sabia da tua história. E quando eu fui ler, gente, ele que é tão calminho assim, ele tem uma história de vida. Você foi um moço um tanto quanto rebelde, não é verdade? Eu fui. Eu era o ovelha negra da Então, família. eu queria que você comentasse um pouquinho desse início de vida, assim, e dessa transformação, desse encontro. Eu sei que é uma longa história, eu vou fazer algumas perguntas Certo. no meio dela, mas eu acho que é importantíssimo porque muitas pessoas passam por isso, convivem com alguém na família que passa por algo semelhante, né? Eu até vou falar um pouquinho depois do meu testemunho com relação à tua história. Eu perdi um irmão para as drogas. Olha, E então eu sei o que é ter alguém em casa, né? Usuário, alguém que luta, né? E que às vezes não enxerga os propósitos de Deus na vida dela. Há tempo de sair vivo dessa história, né? Então, conta um pouquinho para nós. Você já foi do rock and roll, já foi meio zen e tal, já foi meio queria ou foi? Não, mais eu ou queria menos. ser. Queria só vender pulseirinha na praia. Exatamente. E tal. Viver de artesanato. Então, me conte um pouquinho. Você veio de família cristã, evangélica ou não? Isso, a nossa família era católica, só que frequentava centro espírita, que é o que é muito comum, né, aqui no Brasil. E então, desde criança, né, eu sempre frequentava, né, essa religião, o espiritismo, o catolicismo, mas eu nunca era... Misturado, né? Só que eu nunca era ligado assim, à religião, né? Mas eu me lembro do primeiro encontro, assim, o momento que eu tive com Deus foi quando eu tinha mais ou menos ali uns 12 anos de idade, talvez. E a gente foi, eu, meu tio e o meu irmão, a gente subiu assim numa montanha perto da minha cidade. E a gente, quando chegamos lá em cima, eu olhei toda aquela paisagem e eu fiquei pensando, deve ter um Deus que criou tudo isso. Vocês não subiram para orar nada, subiram para escalar lá, passear. Passear. E aí eu fiquei olhando ali a paisagem e eu pensei nisso. Nossa, não é possível que não existe um Deus que criou tudo isso, né? E aí eu fiz uma oração assim, do meu jeito. E eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer. E aí os anos passaram e eu me lembro de uma segunda experiência que eu tive. Tudo isso ficou muito marcado. Eu estava no Rio de Janeiro, na casa de um tio meu, e de madrugada, quando todo mundo tinha dormido, eu ali perdi o sono. E eu eu pensei, eu vou falar com Deus. E eu não me lembro o que eu falei com ele, mas eu só lembro da paz que eu senti. Não foi o dia que você ouviu um lobo uivando lá, não, né? Não. Tem isso, gente, também. Eu vou falar. E aí eu senti uma paz tão forte, mas eu não tinha coragem de contar, assim. Eu não sei, eu guardei aquilo pra mim. E aí o tempo passou, aí eu veio a rebeldia na adolescência, porque eu não sabia, mas eu tinha um vazio muito grande e eu queria preencher, sabe? Então fui pro mundão, comecei a beber muito cedo, fumava, coisa de moleque, assim, que queria experimentar as coisas do mundo, né? Só que eu tinha o meu mundinho fechado, eu não me abria muito. Até os meus amigos de escola, muitas vezes eles tinham medo de mim, assim, porque eu era muito misterioso. Sim. E eu achava legal aquilo, sabe? Então, eu fui puxando para esse lado mais obscuro. E até que eu comecei a ir no centro espírita, junto com a minha família, e eu comecei a perceber que realmente a vida não é só isso que a gente está vendo, tem algo além. Então, eu li alguns livros, só que, lógico, eu não entrei assim de cabeça, apesar deles dizerem que eu era um médium, que eu tinha que desenvolver, né? Mas, na verdade, eu só queria saber qual era o sentido da vida, sabe? E eu não sabia exatamente que era isso que eu queria. Mas hoje eu entendo, analisando, sabe? Eu queria entender qual era o meu propósito. E aí eu percebi que realmente a vida não era só essa. E aí foi nessa época que eu fui pro lado do esoterismo. Comecei a gostar muito, né, de estudar. Então, eu vi exemplos de pessoas que tinham poderes e... me veio uma coisa assim... E você sentia mais poderoso? Você sentia que você estava no caminho certo? Ou você ainda estava confuso, sentindo que você estava procurando e não estava encontrando? Eu estava procurando, eu não tinha encontrado ainda. E eu percebi que lá em casa,
a minha família tinha experiências assim, voltado para o mundo espiritual. A minha irmã hoje, ela é cristã, ela se converteu, é uma bênção. Ela era espírita, ela psicografava. Então a gente era bem envolvido, sabe? Só que eu nunca tinha sentido nada, eu nunca tinha ouvido nada, eu nunca tinha visto um vulto, visto alguém que já faleceu, nada. Só que eu queria muito. E eu me lembro que lá em casa, quando chegava de noite, ficava caindo umas pedrinhas no telhado, mas era espiritual, porque não tinha explicação, era todo dia. Dava ali 6 horas da noite em diante. E só você ouvia, então? Não, lá em casa a gente ouvia isso. Todo mundo ouvia as mesmas pedrinhas? A gente não entendia o que era. E aí eu pensava, deve ser gnomo, deve ser bruxo, mago. Eu gostava muito desses assuntos, assim. E aí eu me lembro que um dia um moço foi pedir comida lá em casa, um mendigo. E eu senti tanto amor, tanta compaixão por aquele homem. Eu fui lá na despensa de casa, peguei um monte de coisa, ainda pensava, nossa, minha mãe vai achar até ruim, porque eu esvaziei a despensa. E entreguei para o moço. Naquele momento, eu pensei, eu vou viver para ajudar as pessoas, assim. Eu quero sair desse sistema, assim, onde você cresce, você estuda, trabalha, forma família. Eu quero sair desse padrão. Sim. Eu quero viver mais livre. E aí eu decidi, não, um dia eu quero ser hippie, porque eu já gostava de esoterismo. Ficava o dia inteirinho escutando Raul Seixas, Zé Ramalho. Sim. E aí o tempo passou, eu não sabia, mas ali eu já estava relacionado ao meu chamado, sabe? Às vezes as pessoas querem entender o chamado, a missão que Deus tem para elas, e elas às vezes ignoram esses relances que vai vindo lá de trás. Às vezes ignoram, às vezes entendem de outra forma, né? Entendem de outra forma. Se modam de acordo com o que ela está acreditando, com o que ela deseja, né? Exatamente. E aí eu montei uma banda de rock, porque eu gostava muito de cantar. E comecei a cantar nessa banda e começou a dar muito certo, gravamos CD. E a gente tinha muitos planos para bombar essa banda, só que nada voltado para as coisas de Deus, né? Sim. A gente queria farrear, queria ficar... Fazer sucesso, aquela coisa, Exatamente. Né? Ser reconhecido, vão ver que eu tenho talento.